e recentemente tive uma transição de carreira aí, né, onde eu vinha de um modelo tradicional de projetos, né, de organização, e hoje posso atuar aqui no Instituto de Inovação com outra mentalidade, outra metodologia. E o intuito hoje aqui é justamente a gente conversar um pouquinho sobre metodologias ágeis, trazer algumas experiências em alguns projetos, falar um pouquinho de projetos de inovação. Eu queria convidá-los, pessoal, até para entender um pouquinho do perfil de vocês, se vocês puderem escrever no chat, até para a gente já testar se o chat está tudo ok, se nós estamos visualizando. Quem já hoje trabalha com inovação ou alguma metodologia ágil, por favor, digite 1 no chat. Se vocês estão aí num contexto ainda meio a meio, digamos assim, né, consideram que trabalham com parte de metodologias ou parte de projetos de inovação, por favor, digitem 2. E quem não está inserido no projeto, em contexto de inovação ou metodologias ágeis, se puderem digitar 3, só para a gente entender um pouquinho do perfil de vocês e conduzir aí a nossa apresentação, tá joia? Legal, o pessoal tá digitando aí, né? Vejo que parcialmente vocês trabalham, bacana. Pessoal, falando um pouquinho, né, de projetos de inovação, aqui o intuito nosso é trazer tanto cases da parte acadêmica quanto da parte corporativa, né? Então, acho que eu posso falar, eu tenho mais experiência na parte corporativa, né? Então, eu vou, nada melhor do que trazer um case já desse ambiente. E qual que é o case que eu escolhi para trazer para vocês, para a gente contextualizar um pouquinho? É justamente o Brain, o Instituto de Inovação do Grupo Algar. Então, eu vou falar um pouquinho como que ele foi fundado, como que foi a nossa trajetória até aqui, o que nos motiva, né? Como que é um pouquinho do nosso dia a dia. E aí, como o Rodrigo comentou, vão colocando as perguntas aí no chat, que a hora que a gente abrir, a gente responde, né? Se alguma pergunta ficar sem resposta, a gente promete que a gente traz para vocês depois, num segundo momento. Pode ser que a gente não tenha, né, todas as respostas, mas, enfim, a ideia é justamente trazer um papo leve, bem dinâmico aqui para vocês, tá joia? Eu vou apresentar aqui rapidamente, preparei alguns slides para vocês, vou tentar não seguir numa linha de apresentação para a gente seguir justamente nessa linha de conversa, tá joia? Só um minutinho. Vocês estão vendo a minha tela? Eu estou vendo só o Rodrigo e o Júlio na minha câmera. Se vocês puderem me ajudar. Estamos vendo sim. Legal, pessoal. Então, né, mais uma vez aí, eu e o Rodrigo, nós fazemos parte do Brain. O Brain é o Instituto de Inovação do Grupo Algar. O Brain, pessoal, foi fundado há 4 anos, tá? Aonde a Algar Telecom, que ela é uma empresa nacional, ela vinha num engajamento muito forte de posicionar a Algar Telecom num ecossistema de inovação. Então, para isso, o que ela fez? Ela fundou o Brain para quê? Para tirar um pouco de dentro do seu ambiente, do seu core, dos produtos ali de telecom e de TI, o seu desenvolvimento. Porque quer queira, quer não, quando o desenvolvimento, a Algar entendeu, né, que quando o desenvolvimento estava muito dentro ali da empresa, automaticamente a cabeça das pessoas iam para as soluções voltadas a TI e telecom, que é o core da Algar Telecom. E que foi justamente esse movimento que fez com que os executivos fundassem o Brain para quê? Para desenvolver novas soluções, soluções inovadoras e disruptivas que saíssem um pouco desse contexto de TI e telecom e trouxesse a Algar por um novo patamar de inovação. Então, nós somos uma empresa do Grupo Algar, tá? Onde hoje o Grupo Algar é nosso cliente. Então, nós desenvolvemos soluções para todo o grupo, onde a gente faz parcerias estratégicas, tá? Com startups, com ecossistemas,
e desenvolvemos soluções utilizando metodologia ágil, tá joia? Onde o Brain está localizado hoje? A nossa sede é em Uberlândia, onde é a sede da Algar Telecom também, e temos regionais em Recife e em São Paulo. Em Recife, ali no Porto Digital, e em São Paulo nós estamos localizados na Vila Olímpia. E temos um hub de indústria 4.0 também em Uberlândia. Isso aqui foi um crescimento ao longo do tempo, tá, pessoal? Então, a gente começou em Uberlândia, depois que nós fomos abrimos as nossas regionais, então foi um crescimento aí ao longo desses 4 anos. E aqui, pessoal, eu começo a falar um pouquinho para vocês quais são os nossos pilares, como tudo começou lá atrás, né? E qual que é o nosso horizonte. Aqui a gente chama de pilar 0, pilar 1, pilar 2. Em alguns lugares que vocês possam fazer alguma live, alguma dinâmica com outras pessoas, o pessoal costuma chamar de horizonte também, mas é a mesma coisa. Isso aqui foi o que nos norteou a nossa matriz de decisão. Então, o que geraria valor a curto prazo e a médio prazo? Quando o Brain foi fundado, a primeira iniciativa nossa foi justamente atacar o P0, que é o nosso pilar 0, que seria o quê? A mudança de evolução em mindset, onde a gente estava totalmente contextualizado em projetos tradicionais, em modelos tradicionais de projeto, e foi uma barreira e uma evolução muito desafiadora. Então, você mudar a mentalidade das pessoas, né, o formato de trabalho, trazer a metodologia ágil para dentro. Então, foi aqui que a gente começou a atuar. Então, a gente tinha algumas iniciativas, né, lá no ano 1, que era justamente o quê? A gente montou squads, né, para trabalhar ali no formato Spotify, em tribos e squads, e nós convidávamos, a gente tinha um programa chamado Time Out, onde nós convidávamos parte dos associados, aqui no Grupo Algar, pessoal, a gente chama os funcionários de associados, tá? Então, não estranhe quando eu falar sobre associados. Então, a gente trazia os associados para dentro do Brain para participar dos nossos squads. Para quê? Para justamente eles serem inseridos nesse contexto de metodologia ágil, e depois poder disseminar isso lá dentro da Algar Telecom. Como eu disse para vocês, somos empresas separadas, do mesmo grupo, porém separadas. Então, o primeiro ano, a gente atacou muito forte essa questão da mudança de mindset. E o que acho que foi um ponto positivo aqui que eu posso trazer para vocês? O apoio da nossa alta gestão. Acho que aqui é um ponto extremamente importante, que a alta gestão ela tem que estar junto com a gente, para ela poder disseminar isso para as outras áreas. Então, a gente teve um apoio muito forte da nossa alta gestão, de líderes e também de pessoas, né, em níveis táticos operacionais também. Então, esse primeiro ano, a gente atacou muito essa questão realmente de mindset, junto já iniciando o pilar 1. E o que seria o pilar 1? Seriam desenvolver soluções próximas ao nosso core. Então, como o nosso core hoje não, né? Era TI e telecom, o que nós começamos a olhar? Vamos evoluir os nossos produtos. Aí eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, uma rede VPN, né? Que é uma rede privada de conectividade entre empresas. Nós desenvolvemos o SD-WAN. Então, já foi uma evolução de um produto, né, que era básico ali de TI e telecom, e a gente já começou a desenvolver coisas novas com SD-WAN. O SmartFi também, que é a nossa solução de Wi-Fi. Nós não tínhamos uma solução de Wi-Fi, desenvolvemos uma solução próxima ao nosso pilar 1. Então, mudança de mindset e atacando soluções próximas ao nosso core. Foi assim as nossas 2 primeiras etapas para conseguir vencer essa barreira, né, de sair de um mundo tradicional para um mundo ágil. Consequentemente, Marco, desculpa interromper, Rodrigo. deixa eu fazer uma pergunta para você. Fica à Na vontade. tua opinião, quais são os principais desafios dessa trajetória, dessa mudança de mindset de uma empresa como a Algar? Olha, Rodrigo, eu acho que nesse começo, principalmente, acho que foi justamente a mudança de mentalidade do pessoal, do mindset. Não é fácil você, digamos, de uma hora para outra, né, sair de um modelo tradicional onde você tem diversos processos, né,
por exemplo, atendimento, onde você trabalha por filas ali, tickets e tal. Então, quando uma pessoa ela está inserida naquele contexto, quer queira, quer não, é automático que ela olhe para aquilo e fala, isso está fora do meu processo. Então, ou eu devolvo um chamado, ou eu ajo de alguma forma que está dentro do meu processo. E a mudança de mentalidade traz justamente isso. Não é porque está fora do meu contexto que eu não vou pensar em alguma coisa nova para poder resolver aquilo. Então, eu acho que a mudança de mindset foi primordial para que a gente conseguisse evoluir para os outros pilares, tá? E também começar através do pilar 1, que eram soluções próximas ao nosso core. Então, a gente estava evoluindo coisas que a gente conhecia, e não de uma hora para outra já avançar para pilar 2 e pilar 3, que eram desenvolvimentos mais disruptivos. Então, acho que o grau de risco, a gente foi evoluindo aos poucos. Projeto de inovação tem risco, né? Não adianta, faz parte do contexto. Então, acho que a gente foi amadurecendo isso ao longo do tempo. Então, acho que isso eu considero que foi assim, um fator de sucesso para a gente. Legal? Evoluindo, pessoal, nesses 4 anos, a gente começou a olhar o quê? Bom, mudamos o mindset, conseguimos disseminar isso para dentro da organização e já trabalhamos soluções dentro do nosso core. Vamos olhar para o pilar 2 e pilar 3. Então, que são soluções já mais disruptivas, mais inovadoras. No pilar 2, a gente costuma dizer que a gente trabalha através de avenidas tecnológicas. Então, a gente tem algumas avenidas tecnológicas, como IoT, Digital, Edge Computing, e a gente cruza com algumas verticais de negócio. Então, isso é o que nos norteia, cruzar algumas avenidas tecnológicas com verticais de negócio, fazer parcerias estratégicas que façam sentido para a gente poder desenvolver coisas que que estejam dentro desse contexto. E o pilar 3 é justamente desenvolver novos negócios. Aí é joint venture, sociedade com outras empresas em conjunto. A gente costuma dizer, pessoal, que aqui a gente não tem equipes de devs, de desenvolvedores. Nós fazemos parcerias estratégicas com algumas startups, aonde, através de algum tema, alguma iniciativa que faça sentido para a gente vai atrás de algumas startups que possuam soluções tecnológicas que estão dentro dessas nossas iniciativas e nós trabalhamos toda uma modelagem de negócio para isso virar um produto da Algar Telecom. E ali a gente traz toda a nossa inteligência como squad, a gente trabalha com squad multidisciplinares, onde a gente tem cadeiras de marketing, de engenheiro, de UX, PO, Scrum Master, e em parceria com essas startups, a gente desenvolve soluções, modelamos um negócio muito na relação de um ganha-ganha, não somente para nós, mas também para a parceira, para o parceiro, né, de tecnologia, e modelamos uma solução para virar um produto da Algar Telecom. Então, acho que aqui eu dei uma resumida, né, um pouquinho qual foi a nossa trajetória nesses 4 anos. Só um ponto que eu acabei esquecendo, ali no Pilar 0, nós tivemos mais de 1.000 associados participando desse programa no começo, participando dos nossos squads para poder disseminar isso depois, e que acho que isso foi assim o início e o grande sucesso para a gente chegar hoje. Hoje a gente já está atuando em Pilar 2 e Pilar 3, temos algumas soluções já em desenvolvimento, já lançadas também para a Algar Telecom, e assim, estamos muito felizes de chegar onde a gente chegou, né? E acho que um outro ponto bem legal também é justamente o engajamento no ecossistema de inovação. É muito importante você estar inserido em alguns programas de Open Innovation, em algumas organizações que também trazem a questão da inovação para dentro, porque faz todo sentido você estar inserido nesse ecossistema e estar participando de iniciativas em conjunto com outras organizações, tá? Aqui, pessoal, eu falo um pouquinho justamente das nossas avenidas e verticais de negócio. Então, o que nos norteia? Quando a gente começa a trabalhar um tema, uma iniciativa, basicamente a gente olha para isso. É uma avenida 5G, IoT, Digital ou Cloud Edge Computing, que cruza com algumas verticais nossas de atuação, como agro e farm, indústria 4.0, saúde, SMB, né, que é Small and Medium Business,
e Smart Space. Então, a gente começa a olhar para iniciativas olhando para esse quadro aqui. E hoje a gente tem atuado muito forte também no contexto ISD. Então, a gente traz o ISD, a gente tenta, pelo menos, né, trazer o ISD para todas as soluções que nós estamos desenvolvendo. Acho que é um tema muito importante que faz todo sentido também para a gente, de alguma forma, poder impactar ambientalmente, socialmente e de governança, né? A sigla ESG vem de Environment, Social e Governance, né? Então, para a gente faz todo sentido olhar para isso, para os nossos desenvolvimentos. Depois eu vou dar alguns exemplos também de alguns produtos, algumas soluções que a gente tem desenvolvido nessas frentes, tá? E aqui são algumas frentes que o Brain atua, né? Então, a questão do engajamento do Brain, né? Onde a gente olha aqui para 3 fatores principais, que é o intraempreendedorismo, onde a gente olha para dentro do Grupo Algar e a gente tem programas voltados internamente. Então, o Time Out, como eu falei para vocês, que era a participação da alta gestão, de associados dentro do Brain na metodologia ágil para poder disseminar isso. O Shark Tank, a gente tem um programa aqui que é bem parecido mesmo com o Shark Tank da televisão, aonde a gente abre para pessoas internas trazerem possíveis soluções que vão ajudar de alguma maneira no dia a dia delas. Recentemente, por exemplo, quem foi o vencedor de um programa do Shark Tank? Foi o pessoal que faz lançamento de cabo óptico. Então, quando a gente olha e fala, é só determinada área que trabalha com inovação? Não. Foi um pessoal que está no dia a dia, lançando cabo na rua, subindo em escada, batendo poste, onde eles desenvolveram um equipamento que facilitaria o dia a dia deles. E a Algar patenteou esse equipamento para poder facilitar justamente o lançamento de cabo e poder otimizar a operação do dia a dia desse pessoal. Open Innovation, a gente tem parcerias também com outras organizações, como recentemente nós fizemos um programa de Open Innovation com a Câmara Portuguesa, onde a gente captou 4 startups da Europa, uma da Itália e 3 de Portugal, se eu não me engano, onde a gente está trabalhando soluções de iluminação pública, soluções de smart lockers inteligentes também. Então, vem coisa legal por aí. Tivemos iniciativas de indústria 4.0, temos parceria com o Parque Tecnológico de São José dos Campos, a CAT. Recentemente também nos tornamos membros do WTC em Curitiba, olhando para esse contexto do ISD, né? E a inovação para crescimento. Então, a gente também tem algumas iniciativas que é o quê? A gente traz clientes, agora, né, com a pandemia, teve um pouquinho de paralisação nesse sentido, mas a gente trazia clientes para dentro do Brain para poder mostrar o ambiente, como que era o nosso dia a dia ali, né? O pessoal olhava aqueles post-its todos colados por ali e falava, nossa, que legal, né? Enfim, o Brain Academy também foi uma iniciativa recente do Brain, onde a gente agora atua como uma consultoria para clientes. Então, se um cliente precisa desenvolver algum programa de inovação dentro, o Brain Academy presta toda essa consultoria. Em 4 anos, nós desenvolvemos mais de 15 produtos para a Algar Telecom, tá? Que hoje são comercializados dentro da Algar Telecom. E o estágio também que eu trouxe ali, trazendo um pouquinho do ambiente acadêmico, onde a gente faz um programa de estágio de 2 meses para formandos, né? E esse pessoal, eles recebem por isso e participam efetivamente dos nossos squads. Eles botam a mão na massa mesmo no nosso dia a dia, participam das nossas cerimônias, das nossas dinâmicas. E, assim, é impressionante como que hoje a gente tem pessoas que foram contratadas no Brain que vieram do estágio. Antigamente ele tinha o nome de Brain Summer Job, esse ano a gente mudou, repaginou um pouquinho e está com o nome de estágio. Não sei se alguém tem interesse ou não, mas infelizmente as inscrições foram até dia 14 de novembro, mas vem coisa legal por aí também. E assim, é muito legal você ver o pessoal acadêmico dando ideias e atuando já nessa parte da aplicação ágil mesmo no nosso dia a dia. E com isso, pessoal, nos levou a adquirir alguns prêmios, tanto o Brain como a Algar Telecom. Então hoje a gente está realmente muito
forte aí inserido nesse ecossistema de inovação. Temos recebido grandes prêmios que posicionaram realmente o Brain Algar Telecom num, desculpa o trocadilho, né, mas num outro patamar, né? O pessoal está acostumado a escutar agora esse outro patamar ultimamente, então a gente realmente está muito feliz de chegar aonde a gente chegou. Então, gente, aqui assim, acho que eu trago um pouquinho do case do ambiente corporativo e de como a Algar Telecom se movimentou. Hoje, dentro da própria Algar Telecom, existem vários squads, várias áreas aplicando metodologia ágil, alguns frameworks, e só tende a crescer, tá, pessoal? Então, assim, finalizei aqui um pouquinho o contexto de um case, de um ambiente, de um case corporativo, né? Saindo um pouquinho do modelo tradicional, trazendo para a metodologia ágil. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre entrar um pouquinho mais na questão da metodologia ágil, né? Então, o que eu costumo pensar, né? O que a gente costuma trazer? O que é inovação, né? O que é inovar? Às vezes a gente começa a pensar que é criar algo totalmente disruptivo, coisa que ninguém pensou. E não, né? Inovar é criar, é renovar. Então você pode pegar alguma coisa que já existe, colocar alguma novidade em cima daquilo e renovar alguma coisa. Isso é inovar. Fazer diferente algo que não foi feito antes. Se vocês quiserem colocar aí no chat também o que vocês entendem como inovação, como inovar, a gente agradece, né? E acho que uma coisa bem bacana é resolver problemas, né? Então acho que a gente resolve problemas através de inovação, problemas reais que vão ajudar de alguma maneira alguém, alguma pessoa, organização. E onde que a gente considera que tudo isso, né, realmente teve uma alavanca, né, onde a gente começou a olhar realmente para as metodologias ágeis? No Manifesto Ágil, né, que foi assinado aí em 2001. Acho que já existia, acho não, né? Já existia questões inovadoras antigamente, mas quando veio o manifesto, quando foi assinado, acho que isso realmente incorporou de vez e alavancou. Então, trazendo aqui um pouquinho dos 4 valores, né, do Manifesto Ágil, que são indivíduos e interações mais que processos e ferramentas, software e funcionamento mais que documentação abrangente, a colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos e responder a mudanças mais do que seguir um plano. Esses são os 4 valores do Manifesto Ágil. Tem os 12 princípios também, mas acho que eu não vou citar aqui para ser mais rápido, né? Então, depois, se vocês quiserem procurar lá, fiquem à vontade. Marco, desculpa interromper de novo. Só aproveitando, né, a apresentação que você fez, mostrar essa trajetória de uma empresa em formato tradicional de metodologia ágil, quais que são os principais desafios nessa transição de uma empresa grande baseada no Manifesto Ágil, na tua opinião? Olha, Rodrigo, eu acho que eu particularmente eu considero todos, né? É muito importante eles estarem linkados. Porém, eu acredito que 2 eu considero os principais, que são os indivíduos e interações, mais do que processos e ferramentas. Acho que é impressionante nas nossas dinâmicas, principalmente nos squads multidisciplinares que a gente tem, com cadeiras diferentes, como é legal você ver várias visões em uma discussão, né? Então a gente não está olhando para processo e ferramenta, a gente está olhando para algum tipo de solução e olhando as diferentes percepções que estão que podem ser, né, solucionadas. Então acho que é muito legal ver isso. E a questão da adaptação, responder a mudanças mais que seguir um plano. Isso aqui, em 2 anos que eu estou aqui no Brain, foi assim um dos grandes desafios, particularmente meu, né? Porque hoje eu estou com 40 anos de idade, então eu tive essa transição aos 38. Então acho que né, para quem fala, é tarde para recomeçar? Não, não é tarde. Você tem que estar aberto às mudanças. Então acho que isso é um ponto que eu trago comigo, porque eu vim de dentro da Algar Telecom, onde eu estava acostumado a um contexto, e aqui eu tive que mudar totalmente. Então, na hora que dava algum problema, já tinha que pensar em uma nova solução, responder a essa mudança,
fazer um plano curto e médio prazo. Acho que planos a longo prazo é uma coisa que eu parei um pouquinho de fazer, porque a gente nunca sabe o que vai ser daqui a pouco, visto a pandemia, né, que nos trouxe isso como uma baita de uma evidência. Então é isso. E aí, pessoal? Bom, eu gosto muito desse quadro, né? Quando a gente fala de gestão ágil. Eu acho que isso aqui representa muito como que é o nosso dia a dia. Então, a gente tem uma cultura Lean, né? Olhando verticalmente para todos os nossos horizontes. Então, de onde vem a cultura Lean? Veio lá na década de 60. Então, como eu disse, né? O Manifesto Ágil alavancou, mas já existiam coisas sendo praticadas antigamente. Então, o Lean veio da Toyota, do sistema de produção da Toyota, do Lean Manufacturing, que era o quê? Era um sistema enxuto que respondia a mudanças rápidas para diminuir retrabalho e aumentar a eficiência. Então, basicamente, a cultura Lean ela navega em todos os nossos horizontes. Como gestão, eu trago aqui a questão da liderança antifrágil, né? Que é o quê? É justamente um modelo de pensamento para reverter problemas ao seu favor. É um pouco o antifrágil ali, ele não tem um significado específico de ser forte, né? Porque acho que o pessoal entende que a fragilidade, o contrário é ser forte. Não, é você responder a problemas e trazer algo a favor a partir daquilo. Então, hoje a nossa gestão atua fortemente nessa questão e assumindo riscos também, né? Sabendo que riscos vão existir e podem acontecer, e se não der certo, vamos ver o que deu errado e vamos melhorar. Para a questão da inovação, quando a gente começa a trabalhar uma iniciativa ou um tema, a gente aplica algumas dinâmicas. Então, eu trago alguns exemplos como o Design Thinking, o Design Sprint e o Lean Inception. Acho que o Design Thinking e o Design Sprint a gente costuma usar mais quando a gente está modelando uma ideia, né, uma iniciativa. O Lean Inception já é uma visão de produto, onde a gente já tem qual é a iniciativa que a gente vai atacar, e aí a hora que a gente olha para o produto que a gente vai desenvolver, a gente aplica essas metodologias. Os OKRs, né, que vem da sigla Objectives e Key Results, objetivos e resultados chaves, aonde a nossa alta gestão também traz numa visão macro quais são os OKRs. Então você divide ali os OKRs, eles têm basicamente 3 divisões, né? A parte estratégica, a parte tática e a parte operacional. E com isso a gente consegue o nosso planejamento estratégico é muito baseado em OKRs. E como atingir esses OKRs? Através de Scrum e Kanban, que é como a gente executa os nossos projetos, como a gente organiza os nossos projetos. A gente atua muito com o Scrum aqui. O Kanban, ele vem junto, né, em alguns projetos, de uma forma um pouquinho até adaptada, mas realmente o nosso dia a dia aqui ele é em cima do Scrum. Marco, queria fazer um parênteses aqui. Manda bala. Então, só dar bom dia para todos aí, né? Vejo alguns colegas aqui, amigos aqui, alguns alunos também no chat. Eu vou me intrometer aqui na tua apresentação, Marco, só para fazer um parênteses, né? Que do ponto de vista aqui do engenheiro, né? O engenheiro mecânico, principalmente, porque a gente, na academia, né? A gente acaba não se ambientando muito, né? Ou não aprendendo métodos ágeis. Então, falta bastante. Eu, quando estava na graduação, né, de 2005 até 2011, então, não se falava quase nada, né, sobre agilidade. Aí as coisas começaram a andar, né? Mas então, eu lembro que quando eu comecei, eu me preocupava muito, né, em pensar, será que isso aqui funciona para mim, né? Será que é aplicado para hardware, né? E eu ficava com dúvidas. Mas o que eu quero falar, principalmente, né? Tu acabaste de apresentar o Manifesto Ágil, e um dos tópicos dele, né? Que eu sempre ficava com dúvida, ele falava, né? Indivíduos e interações, ao invés de processos e ferramentas. Mas a gente vê, né? Que independente de a gente estar trabalhando com agilidade ou não, né? Com agilidade, tu está mostrando aqui ó, uma série de ferramentas para nós, né? O Scrum é um framework, né? O Kanban é uma ferramenta, OKR é uma ferramenta, Design Thinking é uma ferramenta, Design Sprint, Lean Inception.
Então, a gente, ao mesmo tempo, né, que o Manifesto Ágil fala de indivíduos e interações, não é uma bagunça, né? Trabalhar com agilidade, às vezes a pessoa pensa, mas como que eu vou começar, né? Eu vou simplesmente trabalhar, vou colocar a mão na massa? Não, não é assim que funciona, né? A gente acaba utilizando um sistema organizado, muito bem organizado, simples, né? Mas ao mesmo tempo complexo. Então, para quem está aí, né, do outro lado, assim, se perguntando com dúvida, né? Calma, né? Respira fundo, né? Que nós vamos mostrar aqui uma forma de usar isso, né? E tem uma forma muito simples, né? O Scrum, ele é simples, né? Ele é fácil de entender, mas ele é difícil de dominar. Eu costumo falar, né, para os meus alunos, né, nas minhas palestras, né, que é como andar de bicicleta, né? Tu vai aprendendo aos poucos, né? Tu não sai um atleta olímpico, né? Tu vai ter que treinar. E o treinamento, né, vai ser estudando e vai ser praticando. E aí tu vai chegar, né, e vai conseguir aplicar agilidade no teu dia a dia. E uma coisa legal, né, Júlio, que eu também considero, é justamente você testar, ver se aquilo deu certo para você, ter um tempo para você ver se aquilo realmente deu certo, e se não deu, vira a chave. Vai procurar uma outra ferramenta, né? Algum outro método. Isso aconteceu recentemente com a gente aqui também. Só, né, dando um parênteses aqui no seu exemplo, a gente começou a aplicar o Planning Poker nas nossas cerimônias e vimos que não deu certo. Conduzimos ali por 3, 4 sprints, não deu certo, viramos, vamos adotar um outro método que faça sentido para o time, né? E pegando um pouquinho nessa questão que você falou também, que é uma coisa simples, mas ao mesmo tempo complexa, hoje aqui a gente tem o VMO, que é justamente a nossa governança atuando nos projetos, que é parecido com o PMO, mas é o VMO que vem de value, né, de valor. Então, qual é o valor que os projetos estão entregando, né, estão sendo entregues? Então, bem legal mesmo essa. Isso que tu falasse é bem importante mesmo, porque talvez as ferramentas que tu usa hoje funcionam no teu time, né? Mas não necessariamente quer dizer que as mesmas ferramentas que funcionam para ti vão funcionar para mim. Então, o Scrum, né, principalmente a agilidade, né, é essa questão, né, que a gente vai apresentar aqui da adaptação, né, mas do teste. E o teste é no dia a dia, é na prática, né? É ali que a gente vai ver que o negócio vai ou não vai para frente. Mas é a Exatamente. aplicação de ferramentas e técnicas, né? Mesmo assim, né? Em vez de a gente... indivíduos e interações, né? Ao invés de processos e ferramentas. Não, a gente continua aplicando ferramentas e técnicas, mas a gente vai aplicar as que funcionam para nós. Se não funciona, a gente muda. E aí se adapta. Exatamente. E pega o que é de melhor, né? Continua, e o que não deu certo, vamos adaptar e vamos mudar, né? Legal. Bom, pessoal, e aí eu vou falar um pouquinho, acho que mais do nosso dia a dia agora, né? Então a gente realmente atua com o Scrum, né? Para quem não sabe, o Scrum realmente vem daqui, né? Vem de uma jogada do Hub que chama Scrum, aonde justamente os indivíduos estão ali se colaborando. E aí eu vou literalmente ler o que o Scrum Guide traz, né? Porque algumas pessoas pensam que o Scrum é uma receita de bolo e que você aplicando o Scrum, você vai ter sucesso independente de qualquer coisa. Não é bem assim, é o que a gente acabou de falar, né? Testa, vê se dá certo, se não dá e muda. Então o Scrum é um framework leve que ajuda pessoas, times e organizações a gerar valor por meio de soluções adaptativas para problemas complexos. Então, não tem como a gente resolver um problema complexo com uma receitinha de bolo, né? Então, acho que é bem isso mesmo. E aqui eu trago para vocês, pessoal, o Scrum ele é baseado em 3 pilares: transparência, inspeção e adaptação. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho de como que é o nosso ciclo e faz todo sentido isso aqui. Se um time não tiver transparência entre as pessoas para poder ter abertura para se falar e esse trabalho seja visível para quem está executando e recebendo, fica complicado. Então, você ter a visão do todo, a visão do trabalho que está sendo feito é muito importante. A questão da inspeção que o Júlio comentou, né? A gente tem que estar constantemente inspecionando, ver se está dando certo. Se não tiver,
vê o que precisa ser mudado e mude. E a adaptação, que é justamente o final disso tudo, né? Então, transparência, inspeção e a adaptação em processos e tudo mais. Marco, Marco, posso... vai lá, Júlio. Complemento. Não, queria aproveitar até essa introdução do Scrum, né? E os pilares, né? Depois já vou colocar o link aqui do Scrum Guide, né? Mas notem que o Scrum Guide hoje, a versão 2020, ele tem 14 páginas apenas. São 14 páginas, né? A gente faz numa leitura aí de 15, 20 minutos, certo? Ele não é um framework, né, inchado assim que tem 500 páginas, né? Então, o manual do Scrum Guide, ele é simples, né? Ele é fácil de entender, mas ele realmente é difícil de dominar, né? A dominância, ela vem com a prática, né? Tu tá utilizando no dia a dia, mas para tu começar com o Scrum, com o framework, né? Ele não é difícil, né? Mas se a gente botar na nossa cabeça que é difícil, aí vai ser difícil mesmo, né? Então, a gente tem que mudar principalmente a nossa forma de pensar, né, em relação a ele. Então, eu queria comentar também dos pilares, né? Eu marquei aqui, é que nem os pilares da nossa casa, né? Se nossa casa tem um teto, né? Então, se um dos pilares cair, o teto ele pode ser que não caia, mas ele vai dar uma cambaleada, ele vai envergar, né? Então, a gente precisa manter os 3 pilares sempre bem posicionados, né? Se um desses pilares falhar no Scrum, o framework vai falhar no dia a dia. Não vai dar certo. A transparência, né? Definição, né? De pronto, né? Tem que a gente fala definition of done, né? Se a tarefa não tiver com a pessoa responsável, o prazo, né? E a definição que o PO, né, passou, o dono do produto, não vai funcionar, né? A gente vai pedir pro squad, pro time, né, fazer A, ele vai entregar B. Nós vamos falar definição, tem que entregar hoje, né, tem que entregar na semana que vem, mas que dia? Que dia tem que entregar? Então tem coisas muito simples, né, no Scrum que não, a gente não precisa aplicar o Scrum para trabalhar, né, com agilidade assim exatamente, né? Tem coisas básicas, né, que gerenciando um projeto, gerenciando uma equipe, a gente precisa definir, né? Não está no Scrum isso escrito, né? E a inspeção é aquela, né? Eu vou fazer uma reunião, eu vou, né, solicitar uma atividade e aí a atividade tem um mês para ser entregue e eu vou só verificar lá no final, quando ela vai ser entregue, vai dar errado, né? A chance de dar errado é muito grande. Então, eu vou fazer inspeções contínuas, né? Frequentes, para tirar dúvida da equipe, né? Para ver se está indo certo, para ver se está indo no caminho, né? Daí o Marcos já vai apresentar as dele, né? Todas as reuniões, né? E a adaptação àquilo que a gente está falando, né? Assim, ó, não funciona, muda. E o não funciona acontece de várias formas, né? Acontece, às vezes, numa ferramenta que a gente quer usar, que não funciona. Às vezes é uma pessoa no nosso time que ela não está se adaptando, né, ao ambiente, né? De repente, a equipe, a forma, a dinâmica. Então, a gente tem que olhar a adaptação, né, de várias formas, né? Então, isso é o dia a dia, né? O dia a dia que vai nos mostrar. Se um desses pilares, né, não tiver, que o PO, né, o Scrum Master principalmente, né, se ele deixar falhar um desses pilares, a casa cai, né? Então, é mais nesse sentido, né? É legal isso aí, mas é importante, né, deixar bem realmente visível, né, essa importância aí. Com certeza, Júlio. Deixa eu Isso aí. aproveitar, então, o ponto. A Pode gente falar. entende que os 3 pilares são muito importantes e precisam dos 3. Mas, Marco, pensando na tua transição, qual dos 3 é o mais difícil de implementar nessa transição? Eu acho que para mim foi a adaptação, Rodrigo, porque eu vim realmente de um modelo tradicional, onde eu trabalhava por processos, e se eu recebesse uma documentação, por exemplo, que não estivesse de acordo com o que eu precisava, eu devolvia aquilo. Então era muito, sei lá, digamos, cara crachá. Aí a questão da adaptação, para você entender que nem sempre uma coisa que não está vindo certa, você precisa pensar em melhorar aquilo, em adaptar e dar uma solução para aquilo, acho que é o que
que foi mais desafiador no meu primeiro ano aí, no ano passado, dessa transição de carreira. Legal. Bom, gente, vamos lá. Então, quais são os valores, né, do Scrum? Então, eu trago aqui, vou dar uma aceleradinha no tempo, né, para a gente ter a nossa gestão de tempo. Então, os 5 valores do Scrum: compromisso, foco, abertura, respeito e coragem. Pessoal, muito importante isso aqui. Isso aqui é perguntinha de prova para quem quer tirar a certificação, vai cair com certeza. E trabalhar esses 5 valores no dia a dia, como o Júlio falou aí, junto com os pilares, é extremamente importante. Sem isso aqui, se você deixar um deles de lado, o time começa a ter problema, as entregas começam a ter problema, né? Então, realmente faz todo sentido você navegar nesses 5 valores junto com os 3 pilares para que a gente consiga aplicar o Scrum realmente na prática, né? Falando um pouquinho da estrutura do Scrum, pessoal, o Júlio comentou aí do PO, né, Product Owner, Scrum. O Scrum ele é basicamente composto por essa estrutura. Nós temos 3 papéis: o Scrum Master, o Product Owner e os desenvolvedores, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem engenheiro, marketing, UX, eles são desenvolvedores, time de desenvolvimento. O Product Owner é a pessoa que faz a interface, é o dono do produto, que vai trabalhar junto com os stakeholders, olhando para o valor do negócio e traduzindo requisitos para o time desenvolver. E o Scrum Master ele é realmente o facilitador, o que vai remover impedimentos e vai ser o agente de mudanças no time. Os 5 eventos são as 5 cerimônias que a gente chama, que é a Sprint Planning, basicamente a Planning, a Sprint, a Daily, a Review e a Retrospectiva. Eu vou mostrar depois o ciclo e aí falar um pouquinho de cada um deles, tá? E os artefatos do Scrum: o Product Backlog, o Sprint Backlog e o incremento, que é o resultado nosso de uma sprint, que é onde a gente entrega um incremento, uma funcionalidade de um sistema e apresenta para o nosso cliente, para ele validar, para ele inspecionar, ver se aquilo está correto de acordo com o que foi planejado. E aqui eu falo um pouquinho do ciclo nosso, pessoal, que aí é justamente resumindo a estrutura do Scrum. O que é um Product Backlog? É uma lista de tarefas, de requisitos, de funcionalidades, pode ser qualquer coisa, pessoal, para qualquer área. O PO é o dono desse backlog, onde ele está em constante contato com os stakeholders, com clientes, entendendo qual que é a necessidade de um desenvolvimento e priorizando o que vai ser desenvolvido ou não, tá? Nós temos a nossa sprint. O que é uma sprint? É um gatilho, né, que a gente chama aí, pode ser de 30 dias para menos. É o que a gente vai desenvolver nesse período. Então, nós fazemos uma sprint plan, é justamente um planejamento onde o time olha para o backlog, vê o que precisa ser feito e joga para um backlog da sprint. Então, ou seja, nesse backlog da sprint, o backlog do produto, só voltando um pouquinho, o Product Backlog, ele é literalmente o backlog do produto, para você poder desenvolver aquele produto como um todo. A sprint, nós vamos pegar parte desse backlog do produto e transformar num backlog de sprint, onde a gente vai trabalhar com foco no que foi selecionado para aquela sprint. Em 30 dias, 15 dias, nós vamos olhar só para aquilo e fazer o quê? Fazer com que lá na Sprint Review, que é a cerimônia de revisão da sprint, a gente apresente qual que foi o resultado dessa sprint, qual que foi o incremento que a gente desenvolveu, onde a gente apresenta para os stakeholders, para os clientes, e eles validam ou não se aquilo pode ir para produção ou não. A nossa daily, pessoal, é uma reunião diária de 15 minutos, onde o time como um todo identifica, inspeciona como que está o andamento diário de como que está o desenvolvimento da sprint. É como o Júlio falou, não adianta você ter uma sprint de 15, 30 dias e olhar só lá no final se aquilo vai ser entregue ou não. Diariamente a gente tem essa daily para ver como que está o andamento desse desenvolvimento. Uma vez que a gente entregou o incremento na review,
a gente vai para a retrospectiva. A retrospectiva, ela é unicamente para olhar melhorias do time em processos. A gente não olha para produto. Então, o que foi bom, o que a gente precisa continuar fazendo e o que não foi bom, o que a gente precisa parar de fazer e mudar. Basicamente, então, esse é o ciclo do Scrum. É o nosso dia a dia aqui no Brain. A gente trabalha muito em cima disso e constantemente estamos mudando alguma coisa, adaptando para melhorar as nossas entregas. Posso falar um pouquinho nesse slide, Marco? Com certeza, Júlio. Então, aqui eu queria também falar aqui para o pessoal que está assistindo, né? Assim, ó, chamem do que vocês quiserem, né? O nome, né? Independente do nome, né? A coisa é fazer funcionar no dia a dia, né? Mas, sim, para o framework Scrum, ele traz uma coisa muito simples mesmo, né? Com 3 papéis muito bem definidos. Mas saibam que quando a gente define um papel, a gente precisa saber qual que é a nossa responsabilidade no time. Se todo mundo souber a sua responsabilidade e o que precisa fazer, né, a coisa vai funcionar melhor. Tu imagina tu contratar alguém para trabalhar e tu não dizer para ele o que ele tem que fazer e o que ele é responsável, né? Não vai funcionar, né? A coisa não vai funcionar realmente. Então, o framework Scrum, né, frame, né, de sistema e work, né, de trabalho, é um sistema de trabalho, que ele traz uma coisa assim, uma receitinha, né, quase que uma receita de bolo mesmo, para a coisa funcionar, para andar para frente e para ter uma produtividade adequada, né? E o que acontece? O ser humano, ele é uma pessoa que a gente acaba assim se acostumando, né, à rotina. O framework Scrum é uma rotina, né, tão intensa que a equipe, conforme ela vai trabalhando, ela passa um tempo, né, 1 mês, 2 meses, 1 ano, ela vai estar tão acostumada a essa rotina que ela vai fazer entregas muito rápido mesmo, né? Então, respeitando, né, os ciclos dentro de uma sprint. E a sprint, ela pode ser semanal, quinzenal ou até mensal. Por quê, né? Por que que isso, né? Por que que pode ser até mensal? Vocês imaginem vocês planejar um projeto, né, de inovação, que é uma coisa, né, empírica, né, complexa. A gente não sabe às vezes exatamente o que que é o escopo, né? O escopo ele se define, mas ele vai sendo, né, planejado à medida que o projeto vai andando. Tu vai planejar uma sprint de 1 ano, de 6 meses, tu vai conseguir detalhar exatamente o que que tu precisa fazer para daqui 6 meses? É muito difícil, né? Tu consegue entender a complexidade e tentar planejar para no máximo 1 mês. Se tu quiser pegar uma bola de cristal, né, e tentar adivinhar o que vai acontecer daqui a 2, 3 meses, aí tu tem que contratar, né, a mãe de Ná para fazer as previsões, né? Então, o framework Scrum, ele não é nada assim um absurdo, né? É uma coisa lógica, né? Para quem trabalha com inovação, é uma coisa lógica, né? Que a gente acaba se acostumando com ele e aí a equipe realmente vai entrar num ciclo de produtividade absurda, né? Absurda mesmo. É isso que a gente nota, né? Quando o framework Scrum, né, é utilizado, né, de uma maneira simples, né? Certo? Legal. Não, e aí, né, pessoal, para a gente finalizar aqui, algumas das ferramentas que a gente usa. Então, a gente usa o Gira para fazer o controle dos nossos projetos, né, para aplicar um quadrinho Kanban ali, ver como que está o andamento, para escrever o nosso backlog, as nossas sprints. O Google Drive para ter armazenamento de documentos, de arquivos. O Miro, que é uma ferramenta de colaboração, onde a gente aplica algumas dinâmicas. E, recentemente, a gente adquiriu o CRM do PipeRun, que é justamente para a gente fazer um controle ali de leads, de captação de projeto, de parceiros, ter uma visão de como que está a empresa, né, as iniciativas, o andamento dessas iniciativas como um todo. E aqui eu trago algumas dicas de livro para vocês, são clássicos, mas vale muito a pena ler, né? Onde a gente traz aí a questão da startup, o modelo onde ele traz a questão do modelo Lean ali aplicado, o Scrum, o Leanception e o Sprint, né? Que é o modelo que o Google também trabalha. Muito obrigado, pessoal. E eu passo a palavra para vocês aí.
Legal, muito obrigado, Marco. Eu vou aproveitar, depois de você fazer toda essa introdução de metodologia ágil, eu vou falar um pouco sobre a minha experiência sem metodologia ágil primeiro, e depois falar um pouco sobre metodologia ágil também da minha experiência. Durante o doutorado, eu fui o líder de um projeto de inovação, desenvolvimento de um produto, focado em engenharia mecânica, e no começo desse projeto a gente não estava seguindo metodologia ágil, a gente seguia metodologia de produto. A gente, por exemplo, tem o projeto informacional, que a gente faz pesquisa de patente, pesquisa de mercado, entrevista cliente. Depois o projeto conceitual, começamos a desenvolver alguns conceitos sobre o que pode ser a solução. Projeto preliminar, que começa de fato a ter um projeto, começa a ganhar corpo, e daí chega no projeto detalhado. Então, é uma coisa meio linear, e a gente seguiu isso de uma forma muito linear. Mas, hoje, né, é fácil falar que tem problemas com isso, porque a experiência mostra, né? Mas eu peguei algumas informações aqui da apresentação do Marco. Um exemplo é os pilares da metodologia ágil, né? Que é a transparência, inspeção e adaptação. Transparência não tinha nenhuma. Todo o projeto estava na minha cabeça, nas minhas anotações, nos meus arquivos e no Google Drive compartilhado, que não é muito bem organizado. Então, se alguém precisava queria falar, entender do projeto, verificar como estava o projeto, a pessoa precisava vir marcar um ponto comigo e conversar para entender, porque não tinha nenhuma outra maneira de acompanhar o projeto. Isso também vale para a inspeção. A maneira como eu organizei isso tudo, ou que eu não organizei direito isso tudo, necessitava que precisava eu estar naquele ponto, porque estava quase tudo, eu sabia como estava organizado, não tinha maneiras, por exemplo, o Júlio, se o Júlio quisesse verificar como estava o projeto, olhar, por exemplo, o nosso Gira, verificar o backlog, como está o andamento das atividades, a gente não tinha um acompanhamento disso. E adaptação também foi um problema. Óbvio, eu percebi que o trabalho estava com problema. E uma das coisas que eu tentei trazer foi usar o Trello para organizar as atividades. Eu gastei tanto tempo fazendo Trello e eu acho que ninguém da equipe nem acessou o Trello para ver as atividades. Eu percebi que eu estava perdendo muito tempo com uma ferramenta que não estava sendo útil e daí eu abandonei, mas eu não tentei achar outra. Foi uma tentativa, não funcionou, vamos fazer o projeto, segue adiante. A gente também, eu peguei 2 pontos dos valores que o Marco trouxe da metodologia ágil, né, que é o compromisso e o foco. Compromisso não com o projeto, porque a equipe era muito boa, muito competente e entregou o projeto no final, mas compromisso com o processo. A gente fazia o projeto, fazia o que precisava ser feito, mas não se preocupou em melhorar o processo, para melhorar o trabalho de todo mundo. E foco é um problema na área acadêmica, o Júlio aí pode falar também. Foco porque aquele projeto, mesmo envolvido com o meu doutorado, o projeto não era o meu doutorado. Então, eu tenho que desenvolver o doutorado e desenvolver o projeto. Faz parte. Então, o foco é sempre um problema bem sério quando a gente está fazendo projetos na área acadêmica. E da metodologia, da manifesto ágil, uma coisa que eu acho que é muito um erro, hoje é fácil falar que foi um erro, um dos principais, se não o principal erro que eu tive como líder do projeto, é a parte da colaboração com o cliente. A gente começou o projeto seguindo meia metodologia de produto, que lá no começo a gente vai, entrevista o cliente, descobre quais são as dores do cliente, o que o cliente gostaria para a gente desenvolver e definir quais são os requisitos do usuário do nosso produto que está sendo em desenvolvimento. O problema é que a partir do momento que a gente tem essa lista de requisitos dos usuários, a gente não manteve o contato com o cliente para sempre garantir que o que a gente estava desenvolvendo continua alinhado com os requisitos. A gente conversava com os clientes quando a gente tinha alguma dúvida muito grande que a gente não sabia exatamente como proceder, e daí a gente ia lá pedir uma reunião para discutir ideias para resolver. Então, nunca foi uma coisa assim que a gente tinha essa abordagem de fazer isso sempre. E na metodologia ágil, a gente sempre tem muito contato com o cliente e com os stakeholders do projeto como um todo, né? O backlog do produto era outro problema. Não, era um problema porque a gente tem todas as tarefas que precisam ser desempenhadas no projeto. A gente tem a metodologia. A gente segue uma metodologia porque essa metodologia nos ajuda a organizar o trabalho.
Então, a gente sabe tudo que tem que ser feito. Mas por não ter um backlog do produto, a gente não conseguia acompanhar o que já tinha sido feito, como já tinha sido feito, por quem tinha sido feito. A gente não tinha um acompanhamento algum das atividades. A gente só sabia em que ponto do projeto a gente estava. A gente está terminando o informacional. Beleza, a gente vai começar agora o conceitual. Ótimo. O que a gente já fez? A gente tem muita coisa para fazer. Não sei. A gente já fez Casa da Qualidade, a gente já fez várias outras ferramentas. A gente tem que achar no Drive os arquivos de cada uma das coisas para poder descobrir, para poder fazer esse acompanhamento, porque a gente não tinha o backlog organizado. E outra coisa que para mim foi uma coisa que mudou muito o nosso andamento das atividades é a organização das reuniões que a gente tinha. Por exemplo, a gente não tinha sprint, a gente se conversava, organizava o que a gente vai fazer, a gente precisa entregar isso, beleza. Quanto tempo a gente precisa para entregar isso? 2 semanas? 3? Ah, não, o doutorado aqui está pesando. Vamos fazer 3 semanas. Bora? Todo mundo está de acordo? Beleza. E o problema, como tinha uma flexibilidade muito grande disso para sprint, acabava que sempre deixava em cima da hora para o final da sprint e era mais frequente do que não da gente dar uma semana a mais para fazer o projeto, para entregar, porque a gente tinha isso, essa flexibilidade. É uma coisa que acabava atrapalhando o desenvolvimento das atividades. A gente não tinha uma retrospectiva, não a verificar o que foi feito, o que foi bem feito, o que não foi bem feito. A gente acompanhava a gente tinha algumas reuniões para verificar o que todo mundo tinha feito. Foi feito o que foi acordado? Beleza. Não tinha nenhuma geração de informação ou de conhecimento para melhora do processo. Outra questão que era... aí foi um erro, também é fácil dizer hoje, mas é a parte das dailies. A gente combinava as atividades entre todo mundo. Não deixava nada anotado quem vai fazer o quê. Eu, às vezes, anotava na mão, mas não tinha uma maneira das pessoas acompanharem. E daí, como que a gente acompanhava o que cada um estava fazendo? Eu ia na sala, na mesa, sentava do lado. E aí, amigo? O que você fez? Como tá? Já terminou? Não terminou? Por que não terminou? O que você está precisando de ajuda? Você está precisando de ajuda nisso? Beleza. Eu levantava, ia na sala do outro colega. Tá, o colega 1 está precisando de ajuda com alguma coisa. Você está com tempo para fazer isso? Eu, manualmente, eu conversava com todo mundo, eu acompanhava e não tinha a gente não se preocupou em colocar todo mundo numa reunião rápida para verificar o que todo mundo está fazendo e quais são os problemas. Isso é uma das coisas que mais faz a diferença na nossa vida aí na metodologia ágil, é esse acompanhamento da equipe de uma maneira rápida. A daily, 15 minutos, você consegue falar o que você fez, o que vai fazer e quais são os seus impedimentos, e isso você já consegue deixar muito claro, muito transparente o que está sendo feito para a equipe se ajudar, para uma pessoa, não, eu estou tranquilo, eu posso assumir parte das suas atividades. Isso é uma das coisas que a gente, daquele projeto, eu assumi todo esse gerenciamento e consumiu muito tempo. Não foi um tempo bem utilizado, né? E daí teve esse projeto, o projeto foi bem sucedido. A gente entregou um projeto muito legal, a equipe é muito boa, a gente entregou o projeto, mas beleza, teve esse projeto, acabou esse projeto. E daí alguém chamado Júlio César Frantes trouxe para o laboratório nosso a metodologia ágil, e a gente começou a ter projetos dentro do laboratório com metodologia ágil. O projeto é totalmente diferente, o andamento é transparente, você consegue dividir as atividades, ter o acompanhamento. No começo não é fácil, a gente precisou, o Júlio investiu um tempo para poder preparar a equipe para a gente conseguir trabalhar com isso. E foi um trabalho sério do Júlio, não foi um trabalho rápido, mas surtiu um efeito, que agora é o padrão, nosso laboratório é fazer os projetos da metodologia ágil. E é aí que eu gostaria que o Júlio falasse um pouco sobre levar a metodologia ágil para a acadêmica, que a gente sabe que é uma área extremamente rígida, né? Mas o Júlio trouxe, foi muito bem sucedido, e nossos projetos no laboratório estão mostrando uma evolução muito grande de gerenciamento. E aí, Júlio? Rodrigo, só a gente tem um problema que o pessoal deve estar morrendo de fome aí, é 12:02. Vamos combinar aqui um horário aí, como é que está o nosso tempo? A gente tem mais 15 minutos, Júlio. Pode 15 minutos. Aproveita aí, daí qualquer coisa a gente economiza hoje nas deve estar com um prato com os talheres na boca aí, né? Porque a gente não sabe, né? Online agora... Online, pelo menos, o pessoal pode comer enquanto assiste a gente.
É, imagina, né? Estão loucos para sair já. Mas então eu estava aqui me coçando aqui, Rodrigo, para falar umas coisas, né, cara? Porque assim a gente olhou a excelente, né, cara, a estrutura que vocês têm, o Brain, assim, é uma coisa fenomenal, né? Eu diria aqui, assim, que vocês são uma equipe de Fórmula 1, certo? Só que o que eu conheço, o que a gente conhece, assim, vamos falar da indústria brasileira, né? Ou de muitas academias, né? Pequena indústria, né? Aí eu farei, assim, seria uma equipe de mini Baja, né? No primeiro ano de projeto. Para quem conhece o que é o mini Baja, aí tem uma aluna aqui do mini Baja, mas é assim, ó, o dia a dia das empresas, às vezes é uma selva mesmo, né? Porque tu entra, começa a trabalhar às 7 da manhã, tu tem que desenvolver as entregas, tu não tem tempo para pensar às vezes. Tu tem que trabalhar, fazer a coisa acontecer, né? Então, às vezes são equipes, são 2 pessoas no setor de engenharia, né? São 5 pessoas, né? Às vezes é uma pessoa apenas. E aí, como é que faz, né? Como é que a gente resolve isso, né? Nós estamos, o Marco aí pode falar ali depois, é uma estrutura gigantesca, né? O que o Brain tem, né? Quantos squad, né? Tudo, mas também precisou chegar nisso, né? Não começou nisso, né? Com certeza não começou nisso, né? Mas então eles foram se preparando, fazendo, né? Então, mas Rodrigo, a tua dor, né, é a dor de milhares, né, de pessoas, né, que trabalham no dia a dia com projetos, né, com gerenciamento de projetos, e às vezes utilizam uma planilha do Excel, né, para gerenciar o projeto. Mal e mal, às vezes nem usa uma planilha do Excel, né. E isso é o dia a dia também da estrutura de governo, né, do Estado. Eles não aplicam o gerenciamento de projetos, não aplicam metodologias ágeis. Né? Às vezes eu falo, quando uma ponte, né, no governo do Estado, ela era para custar 100 milhões, né, e custa 300 milhões, é porque eles gerenciam o projeto com uma planilha do Excel, cara. E às vezes eles nem alimentam a planilha. Assim, tem coisas, né, que acontecem que assim, é de rir mesmo, é de rir porque parece piada, só que é o dia a dia, né? É o dia a dia que a gente se encara aí quando começa a trabalhar com as coisas, né? Então, para as pessoas que estão assistindo aqui hoje, né, e vendo, putz, quero começar, né, ou já utilizam, né, primeiro, né, assim, uma dica eu falo, tem que investir em conhecimento, né? Se vocês desconhecerem, vocês vão realmente achar difícil, porque o desconhecido é difícil no começo, né? É algo assim que não é palpável, a gente tem que sair da nossa zona de conforto, né? Então, vocês vão ter que estudar para aprender, né? Os livros que o Marco indicou aqui são excelentes. O primeiro livro que eu li, né, foi o do Scrum, né, a arte de fazer o dobro, né, pela metade do tempo. Lean Inception, do Carole, é fenomenal. É um livro, assim, que abriu minha mente, assim, de uma maneira... daí o Rodrigo falou, né, porque o Rodrigo estava falando do laboratório de robótica, né, eu não comecei do nada, né, realmente eu tive que estudar para fazer, né, eu fiz formação, fiz curso, né, e aí, assim, ó, tinha dias que eu ia aplicar uma reunião e a reunião não dava certo, sabe? Alguém se intrometia, saía fora da pauta, né? Começava a falar sei lá, do que nós falava tudo, Rodrigo, de tudo que é coisa, né? Qualquer coisa, Daí, futebol. daí vinha uma demanda, assim, né, de uma demanda externa, mudava um pouco o foco, né? E aí a coisa dava errado. Só que não desistia, né? Eu não podia desistir, tinha que continuar, né, cara? O outro dia eu fazia e fazia melhor com a experiência que eu tive, que eu passei, né, no dia anterior. E assim foi indo, né? Daí às vezes tinha pessoas, né, resistentes, eu tentava atacar aquela pessoa que era mais resistente. Porque uma pessoa, né, que às vezes que seja resistente, ela pode resistir a equipe inteira, né? Sabe? Então a gente tem que ter uma estratégia, sabe? Para conseguir fazer o negócio acontecer, certo? Então a gente tem que ser muito estrategista em gerenciamento de projetos, bastante. E aplicar uma ferramenta, né, um framework Scrum,
em algo assim, o Marco falou, né, da importância da gestão, né, tá assim, ó, vestir a camisa mesmo e tá no sangue, assim. E eu falo para vocês, tenham, né, um Scrum Master bom, um cara que é o cara que vai estar no dia a dia com a equipe, né, vai estar olhando, né, e vai estar conduzindo o processo. O Scrum Master, né, ele é um cara fundamental, todos os papéis são importantes, mas o Scrum Master é o cara que vai ter o Scrum no sangue, que vai ensinar a equipe, vai, né, transmitir agilidade, né, certo? Respeitar as cerimônias, cumprir os tempos, né? Então, às vezes, né, nós fazia reunião, Rodrigo, né? Reunião que era para ser de 1 hora, durava 2 horas e não se Tarde inteira, debatia às nada. vezes. Saía da reunião, assim, extremamente desmotivado, né? Porque tu saía com um monte de tarefa, né? Coisa a mais do que que era a tua responsabilidade, porque não faltava organização, né? Às vezes o simples ato, durante a reunião, de escrever no quadro todas as tarefas que eram necessárias, né? Aí as pessoas olhavam assim para o quadro, não, isso é impossível de fazer, né? Mas se tu não escreve, as pessoas saem, né? E acham que é possível. E aí daí o que acontece? Tu pega tanta coisa para fazer que tu te desmotiva, né? Tu acaba se desmotivando. Então, ali realmente trabalhar com framework Scrum é tu trazer qualidade de vida para as pessoas. Eu acho que isso principal, assim, porque tu não vai sobrecarregar a tua equipe, né? Tu vai tender a dar só o necessário, né? O que eles conseguem entregar. Por isso que medir, né, a pontuação é importante. O Marco falou do Planning Poker, né? Tem várias formas de medir, né? O Planning Poker é uma delas, né? Mas vai chegar o ponto que tu vai estar trabalhando com agilidade, que tu vai falar assim, ó, minha equipe entrega 70 pontos. E eu não sou retardado, né? Desculpa, mas eu não sou louco de botar 200 pontos para minha equipe entregar. Porque eu vou estrangular os caras, eu vou matar a minha equipe, né? Sabe? Então eu sei exatamente quanto que eles podem entregar. E isso a gente não consegue no primeiro mês, né? De aplicar Scrum. Isso a gente consegue depois de 6, 7, 8, 1 ano, né? Depois de 1 ano, né? Tu vai saber exatamente o dia que tu vai terminar o projeto. Porque tu vai medir todos os pontos, né? Do teu Product Backlog. E aí tu vai falar assim, eu vou entregar em tal dia. E sucesso, né? Tu falou, né, Rodrigo, o que é o sucesso de um projeto, né? O que é sucesso de um projeto, né? Acho que o sucesso do projeto é as pessoas, né, no final, né, com certeza elas estarem saudáveis, né? Todo mundo com tempo, né, para se divertir, curtir a família, né? Mas a gente entregar dentro do tempo previsto, né? Dentro do custo previsto, né? E dentro do escopo. Né? Se a gente conseguir fazer essas 3 coisas e nossa equipe, né, estiver saudável, bem de saúde, né, todo mundo bem psicologicamente, aí com certeza isso é sucesso de projeto para mim. Júlio, pegando esse gancho seu, né? Acho que um exemplo bacana que a gente também tem aqui é justamente esse ponto. O que é o sucesso de um projeto? O insucesso às vezes é um sucesso, né? Porque vou dar um exemplo nosso aqui. A gente estava trabalhando numa iniciativa e que rapidamente a gente pivotou esse projeto porque a gente viu que não seria viável levar adiante. Então a gente deixou de consumir equipe, consumir recurso, consumir dinheiro e paralisamos o projeto, porque a gente viu que ali era o momento de parar porque não era mais interessante seguir. Então é bem o que você falou, né? Às vezes a pessoa pensa que é um insucesso, na verdade é um baita de um sucesso porque deixamos de consumir outras coisas que aí a gente conseguiu contornar e focar em outros projetos que hoje estão dando certo, né? Só tem uma última pergunta para a gente finalizar, para o Júlio. Aí eu falei muito da minha experiência ou da minha falta de experiência com projetos quando a gente estava, né, começando. Você como professor, como que você acha, o que você vê aí dessa parte de gestão de produto, além de uma metodologia de desenvolvimento de produto? Sim. A academia, né? Todos vocês aqui que estão aqui, vocês passaram por uma escola, né?
vocês não chegaram aonde vocês estão hoje sem ter estudado, né? Sem ter feito uma formação, né? Então, eu vejo, assim, realmente a importância, né, de a gente falar sobre agilidade, né, e ensinar. Nossa geração, a minha geração, né, Rodrigo, a tua, própria geração do Marco, né, nós temos que começar a mudar um pouco as coisas, né? A gente não pode usar o mesmo tipo de pensamento, né, do que nossos pais, por exemplo. Não que eles estejam errados, eles estão certos pelo tempo que eles viveram, né? E nós somos uma nova geração que a gente tem que trazer coisas novas, né? Inovações, né? Então, hoje, na academia não se fala muito, né, sobre agilidade, em todos os cursos, né? E a gente precisa mudar isso, porque senão nossos acadêmicos, né, que estão se formando, engenheiros, cientistas da computação, eles vão chegar na indústria, né, no mercado, sem conhecer agilidade, né? E aí eles vão procurar, né, entender, se formar, né? Mas vai demorar, é um processo, né? As coisas não acontecem do dia para a noite, né? Isso demora, né? Um engenheiro mecânico, né? Ele demora 5 anos, né? No mínimo 5 anos para se formar. E quanto tempo, né, uma pessoa precisa para entender, né, de framework Scrum? Um dia, será que em um dia ela aprende, né? Em um dia é muito pouco, né? Então, a gente precisa realmente promover, né? Eu acho que esse painel aqui é importante, porque ele fica um registro, né? Mas as academias, né, as instituições de ensino, elas precisam se reformular, né? É muito importante, porque hoje as empresas, a indústria, ela está precisando desse tipo de profissional. E ela já vai começar a entender, né, da importância de ter um Scrum Master, né, de ter um dono do produto, um cara que realmente conheça, né, não só apenas de framework Scrum, né, mas que conheça de gerenciamento de projetos, né, de liderança, de Lean, né, de 5S, Kanban. Então, e academia, às vezes eu vejo, assim, coisas antigas, né, antiquadas ainda, né, se falar assim, né, mas é porque foi de outra cultura, né, mas que a gente, né, a nossa geração, a gente precisa pegar tudo de bom, né, que eles fizeram e começar a colocar essas inovações que para nós não é mais inovação, para nós é o nosso dia a dia. Não se fala em inovação, inovação é talvez o que vai vir lá na frente, né? Mas isso já é o nosso dia a dia, agilidade é o nosso dia a dia, eu não encaro mais como uma inovação, né? Legal, a gente já deu nosso tempo aqui. Agradecer aí, Júlio, muito obrigado aí pela tua participação aí nesse painel para a gente conversar um pouco sobre isso, mostrar a tua experiência aí, que é fantástico o teu trabalho no nosso laboratório lá. E continua, né, como professor aí, vai fazendo a tua parte aí para preparar os teus alunos para essa realidade. E obrigado também, Marco, aí pela apresentação aí, pela contextualização aí. Foi muito bom. E alguém quer complementar alguma coisa? Júlio, Marco? Então, eu só queria agradecer mesmo também a participação, foi bem legal. Contem com a gente aí, peguem nossos contatos, adicionem a gente no LinkedIn, qualquer dúvida, estamos à disposição. Eu também, Rodrigo, agradecer o convite, né? O Rodrigo e o Bren, né? E foi muito bom estar com vocês aqui. Espero que a gente possa conversar mais aí sobre agilidade. E o pessoal também nos adicione nas redes sociais, mandem dúvidas lá, perguntas, né? Indicações. Então, show de bola. Um ótimo dia para todos vocês aí. Muito obrigado.